Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa do Autismo Club TV. O Autismo Club é um hub que vai trazer esse conteúdo do universo do autismo em forma de palestras, em formas de aulas, em formas de textos e em forma de uma TV e uma conversa com as mães. Acho que é um momento muito rico para a gente compartilhar experiências e principalmente ouvi-las, essas pessoas que têm tanto contato com a realidade e o dia a dia das crianças autistas. Deixa eu me apresentar, eu sou Clarissa Leão, sou psicóloga, diretora do Neuropsicocentro e da NPC Life, trabalho com autismo há 21 anos, amo o que eu faço, adoro, e é nesse mundo do autismo que a gente sonha, vive, constrói a nossa prática profissional, né? E então assim, hoje a gente vai conversar muito leve com as meninas, nós vamos falar primeiro sobre como você descobriu o diagnóstico. Então vou começar aqui pela Cristina. Cristina é mãe do Benjamin, de 6 anos, né? E vai trazer pra gente um pouco da experiência dela. Tenta aí, Cristina, trazer... Ela estava me contando antes de começar que ela descobriu o diagnóstico do Benjamin com 3 anos. 3 anos. Então já há 3 anos ele já está em tratamento, né? E ela pode contar pra gente melhor como é que foi esse momento. No início foi muito difícil, porque os próprios médicos tiveram dificuldade para diagnosticar. Eu sempre percebi uma dificuldade na comunicação. Ele falava palavras soltas, mas ele não conseguia falar como as outras crianças. Pedir um copo de água, pedir para ir ao banheiro. E eu sempre questionava isso com os médicos, porque a gente como mãe, a gente não tem esse conhecimento. E eles sempre disseram, não, é o tempo dele. Não, vamos esperar, não, porque ele é filho único. E a gente ficou nessa espera, acreditando e tudo, até que eu mudei de pediatra e ele teve uma crise no meio da consulta. E ela imediatamente perguntou, você já levou ele no neurologista? E eu disse, não, nunca levei. Ela leve, porque realmente esse comportamento tem alguma coisa por trás, então vamos investigar. Então a gente foi para uma consulta com o neurologista, aquele exame clínico mesmo, então ele foi diagnosticado. Mas assim, essa espera, digamos assim, de 2 anos, quando ele era mais novo, de ir em pediatra, de fazer consultas de rotina, e nunca foi levantado nem essa hipótese. Então assim, pra gente foi muito difícil, quando a gente descobriu o autismo com 3 anos e 4 meses, aquela sensação de que a gente já estava atrasado. Por quê? Porque se o médico tivesse falado lá atrás, a gente já estaria o quê? Mais de 2 anos de terapia. Então assim, quando a gente descobriu foi muito difícil. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de autismo na minha vida antes do diagnóstico do Benjamin. Nunca. Então assim, ao descobrir foi muito difícil. Por quê? Porque você tem medo do que você não conhece. Então você ouvir essa palavra e você, sim, e o que é? O que é que meu filho tem? O que é que eu vou fazer daqui pra frente? Então assim, foi muito difícil. E a gente vai ouvir a nossa outra convidada, a Karine Machado, que é mãe do Pedro, de 8 anos. E eu quero ouvir também tua perspectiva, Karine. Como é que foi descobrir esse diagnóstico? Em que momento da vida? Qual a idade que o Pedrinho tinha? Conta pra gente. Diferente da Cristina, o meu momento foi um pouco bem difícil. Foi em 2017, ele tinha 2 anos e eu estava enfrentando um tratamento de câncer da minha filha. A minha filha estava com leucemia, tinha 6 anos e ele tinha 2. E não foi, assim que eu soube o diagnóstico dela, eu fiquei muito tempo ausente em casa, já tinha me separado há pouco tempo, então só era eu, meu filho e minha filha. Então na primeira pausa do tratamento, que eu pude ficar menos internada e aproveitei um pouco do tempo para ficar com ele, eu percebi que ele não falava. Ele não falava, ele não escutava, me chamava, ele não vinha e eu via que havia uma diferença da outra filha, já que eu tinha uma filha mais velha, típica. Na época eu não sabia o que era típica e atípica, mas eu notava que tinha alguma diferença com a minha filha. E quando eu tive esse momento mais intenso com ele, por conta de que nós estávamos muito com a minha filha, eu percebi. Até que eu levei ele numa pediatra, a pediatra orientou para o neuro, e com 2 anos e meio teve o diagnóstico de autismo, que eles falam do neuro, para investigar, né? Com CID indefinido. Mas logo, imediatamente, ele mandou para a equipe multidisciplinar,
por conta que, para, né, ser estimulado até definir o CID. Só que nessa época eu não tinha mais espaço na minha cabeça para outro diagnóstico. Não pesquisei o que era autismo, não tive como mergulhar. Tanto que a clínica que me orientou foi a própria Unimed. Eu estava no meio, né, andava muito lá, e me orientaram a ir para lá e fui. E nos primeiros meses da terapia, do tratamento, eu não compartilhei, eu não ia à clínica. Quem ia era uma força-tarefa, eram minhas amigas, família, que levava e trazia ele para ele não perder, para ir adiantando, porque eu estava no tratamento internado com a minha filha. E depois de 1 ano, que já passa do tratamento mais específico, que o tratamento dura 2 anos e meio, com 1 ano mais ou menos veio a equipe da Unimed pediu para eu fazer um vídeo, né? Como se fosse assim, uma propaganda da Unimed falando do cliente usando o serviço. E foi assim que a minha família descobriu o autismo do Pedro. A gente era um pouco isolado da família, dos amigos, como se fosse uma pandemia para todos nós. A gente era só em casa, só a gente, porque a minha filha, né, era imunossuprimida, não podia receber visita, então ninguém sabia do autismo do Pedro. Até que eu fiz esse vídeo da Unimed, lá nos corredores do hospital, e falei da doença da Maria, que estava usando o serviço, e que estava também contando com o apoio da Unimed no autismo, com a NPC que ele estava fazendo o tratamento, e foi assim que a minha família descobriu e todo mundo descobriu que ele era autista. Aí ficou todo mundo, a família ficou um pouco assustada, porque disse, mas nem definido, para que tu tá dizendo na entrevista que ele é autista? A família ficou um pouco assustada, sem saber, e eu era o que menos importava na época. Mas uma coisa era certa, que o médico me orientou, que tinha que fazer o tratamento da equipe multidisciplinar. E com aos poucos que eu terminou o tratamento da minha filha, graças a Deus ela está curada, aí foi que eu voltei para o tratamento realmente do Pedro, compareço diariamente na clínica. E depois desse momento da família acolher, que desafios vieram a partir de então? Desafio de que, no dia a dia, como o autismo dele é de suporte 1, quando logo ele começou a falar, a terapia logo começou a evoluir muito com as terapias. Então, como o autismo não tem cara, eles acham que como ele não tem birra toda hora, não dá crise toda hora, então eles acham, quando vê ele tranquilo, acham que ele não é autista. Então, o que eu enfrentei e enfrento é que a culpada sou eu. Que a mãe... Super importante falar sobre isso. Que a mãe não dá limite, que faz tudo o que ele quer. E o desafio hoje é esse. É que ele aparentemente não é autista, então o que deve ser eu que não estou educando ele direito. E a gente escuta com frequência das mães algo do tipo, você está vendo pelo em ovo, esse menino não tem nada, isso é coisa de criança. O tio era assim, o pai era assim. Antigamente não tinha autismo, todo mundo... Hoje todo mundo quer ser autista. Todo mundo está na moda. Está na moda, né? E a gente cala, porque eu não vou discutir com uma pessoa que não tem conhecimento, porque o conhecimento ele abre portas, ele esclarece. Eu costumo dizer lá nos corredores da terapia que o canto que eu mais me sinto bem é na NPC. É um canto que todo mundo entende, é um canto que dos profissionais, tanto os que atendem como recepcionistas, as mães. Então, todo mundo que está lá é uma atmosfera que entende o que é aquele ditado, só sabe quem passa. E lá eu me sinto bem por isso, porque meu filho é entendido, mesmo que não esteja dando crise. E como é que o restante da família recebeu, no caso o pai, né, avós e outros parentes próximos, como é que receberam isso? Vocês optaram por falar ou guardar essa informação? Olha, quando passou o susto, a gente foi buscar informação. Então, assim, até uma coisa que eu sou muito grata e eu falo onde eu chego, que é busque um apoio. A gente buscou, eu pesquisei na internet e achei a Fortaleza Azul, que é uma associação. Ela que deu, digamos, o caminho das pedras. Ela que nos indicou a clínica que a gente faz hoje, que é o NPC. Ela que indicou as terapias, assim, né? Como o próprio depoimento dos filhos delas e tudo. Então, deu um apoio muito grande. E com isso, a gente começou a estudar e entender um pouco do autismo. Eu passei 15 dias, assim, imersa
em conteúdos de autismo, de vídeos e tudo, porque eu precisava primeiro entender para me poder falar para minha família o que era. Então, depois de muito estudo, de conversar com outras mães, de entender o autismo do Benjamin, né, porque nenhuma criança é igual, a gente marcou um almoço de família, a minha família e a família do meu esposo. E eu fiz uma carta, não consegui ler, óbvio, mas a minha cunhada leu para todo mundo explicando, né, por que o Benjamin tinha essa diferença, por que a gente chamava, era o ouvido de mercador, né, que a gente chamava, ele não escutava, e ele escutava, mas ele não atendia o chamado, por que ele tinha alguns comportamentos diferentes, por que muitas vezes ele não falava. Então a gente fez esse almoço, a gente contou para as duas famílias e assim, foi a melhor receptividade, né? Eu não esqueço que depois da carta e tudo, a gente chorando e tudo, aí eu ouvi assim, certo, mas e agora? Qual é a melhor forma da gente lidar com ele, da gente ajudar ele nesse processo? Né? E pronto, aí a gente foi construindo esse caminho junto com a família. Engraçado que tudo que eu aprendia nas clínicas, eu passava para casa. Por quê? Porque a clínica ela dura 1 hora, 2 horas por semana. Em casa a gente está com ele direto. Então não adiantava ele fazer o tratamento na clínica e a gente aprender a conversar com ele na clínica, se em casa a gente não fazia isso. Então tudo que eu aprendi na clínica eu levava para casa. Justamente para quê? Para a família também aprender a conviver e caminhar. É importante saber que o autismo ele é diagnosticado inicialmente pelo neurologista infantil, mas na sequência é necessário que os pais busquem ajuda multidisciplinar. Então a terapia ela não acontece só com um único profissional. Não é só o médico, não é só o psicólogo. Algumas mães ainda têm dúvidas sobre isso, como você diz, na hora que recebe o diagnóstico, para onde eu corro? O que eu vou fazer agora? E aí a equipe é multidisciplinar. Cada caso, obviamente, vai ser desenhado de acordo com a sua necessidade, mas em geral a gente vai ter que contar com um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional e um psicólogo. E aí, em alguns casos, é acrescentado o psicomotricista, é acrescentado o psicopedagogo, o fisioterapeuta, o nutricionista e tantos outros profissionais que podem entrar também nesse conjunto da equipe, que é a equipe multidisciplinar. A troca com a família, né, é essencial. Então a gente não pode trabalhar, nós profissionais não trabalhamos sozinhos. Isso que ela colocou é muito importante. Na hora que ela aprendia alguma coisa na terapia ou que ela via alguma orientação, ela trazia para casa para aplicar. Compreender, por exemplo, que levar teu filho para passear também é terapia. Levar teu filho para uma viagem também é terapia. Levar teu filho ao shopping barulhento também é terapia. Levar ao cinema. E o contrário disso, quando acontece, quando os pais evitam ter crise, ficam dentro de casa, enclausuram o filho, porque não querem que as pessoas vejam um comportamento que às vezes é inadequado, né? Que vejam a criança se largando no chão, chorando, se batendo, se arrancando cabelo. Aí os pais evitam e se fecham, né, na sua bolha, às vezes na bolha só da família, ou às vezes, para piorar, pai, mãe e a criança dentro de casa. Não ajuda. Então, se você está vivendo esse momento, também é super importante tomar consciência de que ir para a rua, sair de casa, faz parte também do tratamento. Existem três tipos, né, de autismo que a gente pode classificar dessa forma. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Essa nomenclatura é recente e antigamente a gente conversava falando mais de leve, moderado e grave. Atualmente a gente já traz o nível de suporte, como o próprio nome diz, a necessidade que a criança tem de um apoio extra. Nível de suporte 1, como as meninas citaram aqui, só para esclarecer, são crianças que têm um desenvolvimento mais próximo ao desenvolvimento típico, são crianças que necessitam menos desse suporte doméstico, na escola, né? E que normalmente vão evoluindo muito mais rápido do que os níveis de suporte 2 e 3. É possível que as crianças com nível de suporte 1 desenvolvam uma linguagem muito próxima do que é esperado, né, para a idade, mesmo que isso venha de forma tardia. Às vezes a linguagem vem um pouco depois, mas quando ela vem, ela termina se nivelando mais com o que é esperado, né? E como a Karine estava colocando, não tem cara. E às vezes as mães falam muito assim, mas o teu é nível de suporte 1, o meu é 3, tu não sabe o que é isso. Não tem diferença, os desafios existem para todos os casos.
Então, como a gente estava também conversando aqui, né, Cristina? Existem casos de nível de suporte 1 que, a princípio, se você for comparar com outras crianças de nível de suporte 3, parecem ser menos desafiadores. Mas, ao longo da rotina, no dia a dia, pequenas coisas vão impactar muito. E, na medida em que eles crescem, isso também vai tendo um impacto muito significativo. Especialmente porque eles vão entender melhor o mundo ao seu redor, eles vão compreender melhor as outras pessoas e, claro, vão receber diretamente o impacto disso, dessas relações. Então, se ele vai para a escola e se ele é um adolescente, ele começa a sofrer um pouco da discriminação, do bullying que as outras pessoas vão vir a fazer com ele. E a gente estava conversando isso também, né? É muito comum a gente observar casos de adolescentes que associam o autismo a um quadro de depressão, justamente porque começam a perceber e a se sentir diferente. A criança, talvez de nível de suporte 3, já não vai ter essa percepção tão apurada e esse tipo de sofrimento não vai acontecer. Então, não é mais leve, não é mais fácil, todos os casos vão ter seus desafios, todos os casos vão ter as suas histórias para contar e cada caso é diferente do outro. Claro que existe uma classificação, como a gente está colocando aqui, né? É necessário que exista até para direcionar o tratamento. Para os terapeutas é importante, para a família é importante, para os médicos também é importante. Mas isso não significa dizer que porque o dela é nível de suporte 1 e o dela também, eles vão ser iguais e vão ser tratados iguais. Os desafios são únicos. E Karine, na tua rotina com ele, no teu dia a dia, se tu puder me dizer uma situação que é assim, essa daqui é o pior cenário para mim. É difícil dizer, mas não pior, mas não vou classificar como pior, como constrangedor. Tá. Ele não tem filtro. Então ele se expressa na frente de qualquer pessoa. O que ele pensa, o que ele sente, ele diz. Como ele pode dizer que na frente de outra pessoa, diz assim: mãe, a senhora esse ano vai ficar magra, né? Pra ser feliz, né, mãe? Ou então ele, se no ambiente lotado, ele, peidei. Assim, são coisas que ele constrange, mas a gente entende. Só que as outras já estou acostumada, mas às vezes como ele aponta outra pessoa e diz daquela pessoa, porque quando é com a gente também aceita, mas daquela outra pessoa, ele é isso, ele não tem filtro. De pior, da rotina, me lembrei agora, como se a ingenuidade. Então, assim, ele é ingênuo. Para mim é uma qualidade, não é pior. Eu digo pior em relação à rotina ao mundo. Sim. Mas para mim é um presente de Deus para mim, porque eu acho que o Pedro, ele é o... Pedro, digo todos os autistas, mas o Pedro porque ele é meu. Que Deus me emprestou. Então, assim, ele é um pedaço... Ele é como se fosse o modelo que todo ser humano deveria ser. Puro. Sem máscaras, com puro amor. Então você arranca, dizem, né, que quando arranca um sorriso de um autista, pode ter certeza, esse é verdadeiro. Então o que eu acho que do dia a dia, a rotina é isso, a ingenuidade. Então na escola, ele está nessa fase de 8 anos, então ele está na fase de alfabetização para ele, a idade dele. Para os típicos não, mas ele ainda está nessa fase de alfabetização. Então, na escola ele não acompanha, porque na escola regular, mas a gente luta para que tente acompanhar. Então, as crianças, ela não inclui ele na brincadeira. Não só na escola, em todo canto, vamos dizer. Ele não entende as regras totalmente das brincadeiras mais complexas. Então, eu fico... Me dói dele não ser incluso totalmente, mas não é pelos pais. Você vê que é as crianças mesmo, porque as tolerâncias das crianças, elas parecem que têm que ser iguais. Elas, quando tem uma criança que não entende aquela brincadeira que todo mundo já era para nascer entendendo, vamos dizer futebol aqui no Brasil, ele tem que já saber jogar futebol. Então, se ele não sabe as regras, que não pode pegar com a mão, ele já não entra na brincadeira. E isso no dia de lazer, sem intervenção dos pais, porque claro que os pais intervêm, dá aquele jeito, vai incluir, mas se você, naquele primeiro momento que são só as crianças, me machuca. Isso pode ser que seja um problema meu, mas me machuca. Não é um problema seu. Não é fácil, né? Não é fácil a gente ver um filho que não está incluído, não é? Não sei se você vive isso também,
mas não é fácil quando a gente sente que o filho da gente está sendo colocado de lado por algum motivo. E essa sensação é muito comum, a gente escuta muito dos pais. Volta a falar, nível de suporte 1, é leve para quem? Né? É leve para quem? Porque para a criança não é leve. Ele vai viver esses desafios, ele vai viver esse choque de realidade, que nem sempre ele vai conseguir acompanhar. Mas você falou uma coisa que é interessante, a história da pureza. E me veio aqui, quando eu comecei a trabalhar com autismo, há 20 e tantos anos atrás, se falava muito pouco ainda. Né? Na faculdade, menos ainda. E por incrível que pareça, uma coisa que me chamou a atenção e talvez tenha me atraído, me fisgado para me apaixonar pelo autismo, foi exatamente essa inocência. Eu me lembro perfeitamente do meu primeiro paciente e ele me encantava com essa pureza. Ele era tão puro, ele era tão verdadeiro e engraçado nessas colocações, como você colocou, que às vezes são cômicas, às vezes causam constrangimento, né? A gente fica sem saber onde vai enfiar a cara, né? Mas ao mesmo tempo me emocionava muito, porque trazia essa sensação que você está colocando, de a humanidade tinha que ser assim, não é possível, né? De não mentir, de não infringir regras, de não trazer aquela coisa do jeitinho brasileiro que a gente tem para resolver. Não, é preto no branco, é assim que funciona, né? E eu me lembro muito dessa sensação, e isso me deu assim, meu Deus, mas ele é muito diferente, mas ele é muito... E ele também era nível de suporte 1, e na época... Ninguém sabia, ele não tinha diagnóstico, mas eu notava que ele tinha esse quê diferente. Ele tinha 8 anos, a idade do Pedrinho hoje. E eu me lembro muito disso, e até que a gente começou a investigar e se chegou ao diagnóstico de autismo, né? Mas para você ver, é algo que é tão encantador, mas por outro lado causa tanto sofrimento para eles. É encantador porque a gente olhando de uma forma macro, né, olhando para o mundo como está hoje, é belíssimo ver isso. Mas para eles é um desafio. Cristina, conta pra gente, e os teus desafios na tua rotina com o Benjamin? Alguma situação específica, algum momento específico, como a Karine trouxe aqui pra gente? O que é que te mobiliza e te faz ainda sofrer mais com esse dia a dia de mãe? Referente ao autismo do Benjamin, eram as hipersensibilidades. O Benjamin, ele tem sensibilidade tátil e um pouco auditiva. Explica para quem está vendo a gente o que é sensibilidade tátil, porque elas são especialistas, né? Como a Karine falou. A sensibilidade acho que os sentidos são mais aflorados, né? Apesar de muitas vezes terem dificuldade na comunicação e tudo, mas os outros sentidos, eles são mais aguçados, digamos assim. Na prática significa que ele não pode ser tocado. Não pode ser tocado. Às vezes um barulho incomoda, uma música, né? Algum cheiro, né? Tem alguns visuais. Então assim, cada um desses sentidos são mais aguçados, né? São mais sensíveis. O Benjamin, ele tem um pouco de sensibilidade auditiva, um pouco, mas ele tem mais sensibilidade tátil. Então, é difícil, eu conversando com a Clarice, como você cria uma criança sem ser tocada. Uma pessoa, um ser humano sem ser tocado. Num parquinho, na escola. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente teve que focar muito nessa questão dessa sensibilidade dele. E, assim, um dos maiores desafios pra gente era o corte de cabelo. E antigamente, quando ele era mais novinho, ele tinha aquele cabelo lisinho, mas aqui cheio de caixinhos. E, meu Deus, uma criança que não deixa você cortar o cabelo, como é que a gente vai manter esses caixinhos? Então, foi um grande desafio pra gente. A gente tentou vários mecanismos, seja de tesoura, de máquina, de salão, em casa, e nada dava resultado. Então, assim, era um desgaste emocional muito grande pra gente, e imagina pra ele que tem essa sensibilidade. Então, assim, a gente começou a construir e focar mais nessa sensibilidade. Então, com o apoio das terapeutas, com o apoio da família, a gente começou a estudar um pouco dessa sensibilidade do Benjamin na pessoa dele. O que é que a gente pode fazer para ajudar o Benjamin nesse sentido? Então, a gente começou o quê? Colocava roupas, né, aquelas roupas de UV, de proteção UV do sol. Mas por quê? Porque ele ficava todo coberto e o pelinho que caía não encostava nele. Só que a gente viu que não dava resultado para ele. E outras mães compartilhavam, olha, tenta isso, tenta cortar no banheiro, tenta cortar durante o banho, molhado, em casa, alguma coisa. E até que a gente começou a fazer uma terapia específica para isso, né, de integração sensorial, para tentar dessensibilizar, né, entre aspas, um pouco essa sensibilidade dele, e ele foi melhorando. Eu compartilhando aqui que hoje é um momento de pai e filho, porque é um momento que meu esposo é militar, então é acostumado a
passa a máquina na cabeça e tudo, então é o momento deles dois, que vão para o banheiro, o papai corta o dele, ele ajuda o papai a cortar o cabelo, depois o papai vai e corta o dele. Então assim, é o momento deles dois. E assim, pra gente é um grande presente, porque parece uma coisa simples de cortar o cabelo. Mas você já imaginou, né, uma criança, uma adolescente, sem nunca cortar o cabelo, ter dificuldade em relação a isso? E isso pode parecer uma coisa simples, vamos deixar, vamos adiar e tudo, mas gerava crises nele. Crises assim horríveis mesmo, de desregular, muitas vezes até no salão de beleza, em outros locais, entendeu? A gente está encerrando esse nosso primeiro programa e eu queria pedir que as meninas deixassem uma mensagem para as mães que estão descobrindo o diagnóstico agora, ou as mães que recentemente descobriram e estão iniciando nessa jornada. O que é que você deixaria de recado e sugestão para suas colegas mamães? O primeiro, não tem segredo, é o amor, como qualquer família, como qualquer relação pais e filho, típicos ou atípicos, é o amor. O amor no acompanhamento diário, nas conquistas, você valorizar as conquistas diárias dos seus filhos e as terapias. No caso, as terapias diárias, para quem vai às diárias, e perseverar, porque as conquistas são aos poucos, eles são mais no tempo deles, mas eles perseverar nas terapias, porque esse apoio da equipe multidisciplinar faz a diferença. Então perseverem nas terapias e alta dose de amor. Você, Cristina, quer deixar alguma mensagem para as mães que estão iniciando? Acho que para as mães que já receberam o diagnóstico, falem de autismo. Falem de autismo em todos os lugares. Eu sou aquela mãe que estou no mercantil comprando uma bolacha porque meu filho não come outra. Então, assim, sempre tem alguma coisa por trás. Mas eu explico por que eu estou comprando aquela bolacha, por que a bolacha não pode vir quebrada. Fale de autismo, porque como eu compartilho aqui, eu nunca tinha ouvido falar de autismo antes. Então, assim, a gente só vai combater o preconceito, a discriminação que você falou do seu filho, que outras crianças não conseguem brincar com ele, não aceitam, né, o jeito dele. Essas intolerâncias que a gente vê diariamente, os desrespeitos, né, em relação aos nossos filhos, falando, conscientizando. Então, assim, que a gente possa falar de autismo em todos os lugares. E principalmente para aquelas famílias que não têm um autista em casa. Isso, concordo perfeitamente. Se a gente não fala de autismo, como é que a gente quer que a sociedade se conscientize? Então, se a gente fala tanto em inclusão e conscientização da sociedade, nós que trabalhamos diretamente com isso, vocês que são mães, nós precisamos também nos mobilizar. E se você hoje é mãe e está ainda um pouco constrangida de compartilhar sobre esse assunto, seja por vergonha, seja por falta de compreensão do tema, busque ajuda. É muito importante que você consiga compartilhar com as pessoas. Não, o preconceito não pode estar dentro de casa, não pode começar dentro de casa. Então pense muito nisso. Se é você a pessoa que está bloqueando essa chegada da informação, pense a respeito. A gente precisa sim falar sobre autismo, a gente precisa sim trazer para o mundo informações, né? Quero agradecer imensamente essas meninas lindas, maravilhosas, que trouxeram experiências riquíssimas. Tenho certeza que a gente está ajudando muita gente que está iniciando, engateando ainda nesse mundo do autismo. E vocês foram muito importantes compartilhando aqui. Agradeço também pela sinceridade, por trazer temas tão sensíveis, tão íntimos. E claro que a gente vai poder ter outros momentos lá na frente. Eu que agradeço. Obrigada. Estamos finalizando nosso primeiro episódio do Autismo Club TV, onde a gente compartilhou com essas mães a respeito da descoberta do diagnóstico. Como foi descobrir esse diagnóstico? A gente espera vocês na próxima semana. E se você tem algum comentário, se você tem algo a acrescentar e a também compartilhar com as outras mães, coloca aqui nos comentários e a gente vai se falando, a gente vai responder vocês assim que for possível.